Então vamos. Alô, som. Pode aumentar, por favor, o som. Por favor, a técnica. Pode. Alô, som. Bem, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma reunião da Comissão de Saúde dessa casa. Agradecer a presença da deputada enfermeira Rejane, do deputado doutor Deodalto, também aqui a presença do vereador Esquerdo, a todos os representantes aqui da Secretaria de Saúde, enfim, e principalmente agradecer a presença do filho e das filhas da dona Irene. O motivo principal dessa reunião hoje é sabermos o que de fato aconteceu, porque a gente vê muita coisa na mídia escrita e essa comissão tem a obrigação, eu quero deixar bem claro para você, Rangel, a obrigação de estar investigando isso. Eu sei que a delegacia já foi acionada, a justiça foi acionada, como muito bem disse a sua irmã, a sua família não quer fazer justiça por fazer justiça, quer fazer justiça para que esse tipo de coisa que aconteceu com a tua mãe, cara, não aconteça com outras pessoas. Aquilo que ela disse na imprensa, eu fiquei emocionado, confesso a você. O que vocês passaram, só Deus sabe. Eu passei algo parecido, óbvio que não comparando, eu perdi meu pai há 7 meses atrás, levei meu pai, carreguei meu pai no colo também, mas não carreguei meu pai para um hospital público, graças a Deus, ele tinha condições de ter um plano de saúde, e eu vi o nosso sofrimento, o sofrimento da minha família, carregando meu pai nos colos, e meu pai veio a falecer. Eu fico imaginando o sofrimento que vocês passaram naquele dia e ao longo daquela noite, em proporções muito maiores, obviamente, do que a minha. Então, eu quero me sensibilizar aqui, eu acho que eu posso dizer isso em nome de toda a Comissão de Saúde, a vocês e a família de vocês. Essa comissão aqui não é para a gente fazer oba-oba, ninguém aqui está atrás de votos, a imprensa queria vir, eu até pedi para não virem, e a gente está aqui cumprindo nosso papel como Comissão de Saúde. Todas as quintas-feiras a gente se reúne, essa comissão, vistorias são feitas em vários hospitais desse estado. Infelizmente, essa comissão ainda não tinha ido no Getúlio Vargas, infelizmente. Fomos em vários hospitais, Regiane, vários, você sabe disso, federais, estaduais, municipais. Ontem você teve também, e no Getúlio Vargas não fizemos. Fiquei até com peso na consciência, confesso a vocês, mas faremos essa vistoria técnica e surpresa, certamente, ao Hospital Getúlio Vargas. Quero agradecer ao Rangel Bento, filho da já saudosa dona Irene, também a Roberta não pôde vir, não é isso? Está em Rio das Ostras. A Priscila é você, Dias Bento e... É a Érica, minha esposa. Érica de Souza, esposa do Rangel. Eu vou abrir a palavra para os demais deputados em breve. Uma pergunta, Rangel, eu vi todos os vídeos que você gravou pelo WhatsApp naquela noite, naquele dia e naquela noite, vi todos. Eu quero ouvir das suas palavras o que aconteceu. Pode falar no microfone, por favor. Por volta de 2 da tarde, né? Aumenta o microfone dele, por favor. Técnica. Som. Por volta de 2 da tarde, cheguei até o Getúlio Vargas. Meu irmão me ligou. Vem aqui, que a minha mãe está muito ruim. Aí cheguei em casa, vejo ela deitada de lado. Aí peguei ela no colo, rapidamente, porque o carro não fica... A gente mora em comunidade, o carro não fica dentro da comunidade. Fui na garagem buscar o carro muito rápido. Vim, peguei ela no colo, desci as escadas correndo, deitei ela no banco de trás. A minha cunhada até foi comigo no banco de trás, segurando a cabeça dela, porque aí eu chamava ela, mãe, ela estava na cama ainda. Ela não respondia, ficava só...
não conseguia responder nada. Aí falei, o negócio é grave mesmo, que até então é a primeira vez que eu vi minha mãe assim, nunca tinha visto, primeira vez. Até quinta-feira, ela estava normal. Aí peguei ela, falei, como ela já tinha ido um dia anterior no Pandirajá com meu outro irmão, o Joás, aí eles foram lá, deram um medicamento a ela lá, falaram que se daqui 4 dias ela não melhorasse, para voltar. Aí o que eu fiz? Peguei ela, levei ela, falei, não vou procurar o PAN de novo, que não resolveu nada. Procurei um hospital mais longe, que tinha mais suporte. Aí fui até o Getúlio Vargas, levei ela. Cheguei de Getúlio Vargas, peguei ela no colo, levei. Aí tá sendo, tá uns 20 minutos, não sei se não tem agora o horário certo, 20 minutos, meia hora esperando. Aí comecei a gravar. Falei, poxa senhora, minha mãe tá aqui esperando um tempão, tá muito ruim, ela não tá andando, não tá falando. Eu tava com dificuldade de ficar sentada, que ela tava muito nervosa, se dobrando toda na cadeira, querendo levantar, mas não conseguia, porque não tinha força. Aí comecei a gravar a situação dela, ela tava se torcendo toda na cadeira de dor e não conseguia falar, a gente não tinha como saber o que ela tinha, na verdade. Aí eu falei, comecei a gravar, né, falei, pô, senhora, não tem como atender ela aqui? Aí ela falou, não. Aí cheguei na portaria, assim, onde ficam os médicos, tem como atender ela aqui? Aí falou, não, tem que aguardar a tua vez. Aí ficamos esperando, nisso fiquei esperando. Aí comecei a gravar de novo. Comecei a gravar, depois já entrei na recepção lá, onde fica o maqueiro lá. Aí ele não queria deixar eu entrar. Eu falei, poxa, senhora, minha mãe está aqui, muito mal aqui. Aí até fiz aquele vídeo falando, pô, a mãe está muito mal, qualquer coisa vocês vão ser responsabilizados, não sei o quê. Aí já por dentro do hospital mesmo, não sei, que minha cabeça já não estava mais... Entrei dentro do hospital, numa área proibida mesmo, que não é nem para a gente entrar, eu entrei. Aí entrei gravando, fui até a sala onde ficam os médicos atendendo ali, não pela frente, já por dentro do hospital mesmo, onde a porta já fica aberta, a porta não fica fechada, a porta fica aberta. Aí comecei a gravar, falei, por que vocês não atendem a minha mãe e tal, que ela está mal? Aí a médica, com ironia, gritou, a ficha tem que bater na minha mesa, a ficha tem que bater na minha mesa. Falei, mas a gente já fez a ficha quando a gente chegou. Porque nisso, quando a gente chegou, eu deixei a minha cunhada com a minha mãe na recepção e não pode ficar com o carro parado na porta do hospital, porque toda hora chega carro. Eu fui botar o carro muito distante, lá para cima, para o morro acima, onde tem o hospital de Getúlio Vargas lá. Aí disso que eu voltei, já tinha tempo que eu já tinha ido levar o carro, voltei, fui no banheiro. Isso ninguém atendeu. Aí eu já estava ficando nervoso. Aí eu chamando, para alguém pudesse socorrer. Aí tá, ninguém atendeu, ninguém deu, a recepcionista ignorante, não, tem que aguardar, não sei o quê. Aí depois, como viu que já estava filmando, aquele tumulto todo, veio uma tal lá que falou que era da chefe lá do plantão, até que prestou depoimento junto com a que estava no telefone. Ela falou, porque a que estava no telefone até então, eu posso até falar que ela não atendeu, mas também não tem culpa de nada. A que tem culpa é a que chegou se intitulando a chefe do plantão ali, que falou, não, eu que sou a chefe aqui e tal. Aí eu falei, quem é a senhora? Sou a chefe aqui e tal. Aí ela que falou. Aí olhou, nisso, tinha olhado a pressão da minha mãe e tentado botar um aparelho no dedo aqui, tipo um pregador, que vê a temperatura do corpo. Como minha mãe estava muito gelada, não conseguiu olhar a temperatura do corpo dela, que ela estava gelada. E eu já cheguei falando, que ela chegou, essa parte do rosto dela estava todo inchado, um caroço enorme aqui. Eu falei, ela está com um caroço enorme aqui. Aí essa que chegou falando que era chefe, começou a poupar aqui o caroço da minha mãe, aí disse assim, aí começou, Irene, falando com a minha mãe, levanta a mão. A mãe não respondia, aí levantando a mão da minha mãe. Ela que estava levantando, fazendo, Irene, minha mãe, a única coisa, eu acho que ela ouvia e conseguia falar, não saía nada, só falava, Aí nisso, ela falou, não, sua mãe está respondendo bem os movimentos, porque ela estava ouvindo, mas não estava respondendo, que ela não estava andando, não estava falando. Aí ela falou, ela está respondendo bem os movimentos? Isso aqui não é uma coisa muito grave. Pode atender ela aqui na UPA que tem ao lado aqui. Aí ele perguntou, você está de carro? Eu falei, estou sim, estou de carro. Aí nisso ela falou assim comigo, então, pega ela e leva até a UPA, que é aqui um quarteirão aqui ao lado. Subiu, desceu a rua aqui, já está lá. Ainda me explicou onde era a UPA. Eu falei, eu conheço aqui, eu trabalho aqui nessa área. Aí peguei ela, levei ela até a UPA, peguei ela na mão, né, nos braços, levei até o carro, atravessei por cima do morro assim que tem, deixei ela aí levei na UPA. Aí chegando na UPA, me depara com a cadeira de rodas sem... Eu fui lá, peguei a cadeira rapidamente, sem o pneu. Só no ferro. Só no ferro. A cadeira só no ferro. Aí quase caí com ela no chão. E fui, com a minha cunhada levando. Chegando lá dentro, tinha umas 8 pessoas na fila. Do primeiro atendimento que faz na UPA ali, a seleção ali, para classificar os riscos. Aí estamos lá aguardando na UPA.
Aí fiquei esperando. Falei, senhora, não pode pular essa parte de classificação aqui não, que a gente já passou pelo Getúlio agora, não precisa fazer isso de novo. Já olharam a pressão dela, está 14/8 e tal, não precisa fazer essa parte. Aí eles falaram, não, o procedimento é esse. Aí tá, ficamos na fila esperando. Aí nisso vai passando o tempo, vai passando o tempo. Aí tá, começou a atender, aí atendeu a gente. Aí classificou, aí sentamos na cadeira, ficamos esperando o médico chegar. A moça está procurando o médico um tempão, o médico estava lanchando. A moça procurando ele no WhatsApp, ela estava no telefone também, tá onde? Aí ele falando, estou lanchando. Era até um alto, gordão, não sei o nome. Aí ele falou que estava lanchando. Aí demorou chegar também, já no UPA da Penha. Aí passando o tempo, foi passando. Aí depois ele chegou. Como minha mãe não estava aguentando, ela estava se torcendo de dor, sentada não aguentava ficar. Peguei ela, deitei ela numa maca que tinha, uma maca preta, amorfodadinha, cheia de espuma. Aí ela ficou mais confortável, deitada de lado. Mas aí, quando passou 1 minuto que ela estava deitada lá, já mandaram tirar ela. Pode tirar daí? Não, tem que ficar na cadeira. O procedimento aqui é esse. Maior burocracia também, pode tirar. Aí tirei ela. Isso já foi no segundo vídeo que eu gravei na UPA, que eu já estava falando até mal do prefeito. Falei, aí, ó, que a gente passa aí, ó. Aí tirei ela, botei na cadeira. Estamos sentados lá na cadeira lá. E ela se torcendo de dor. Aí depois chegou o médico. Aí falou, aí já chegou, pediu olhou a pressão dela de novo, passou um eletro e exame de sangue. Os exames que fizeram lá, tá com ela aqui. Fizeram um eletro. Aí eu falei, mas elétrico para quê? Que ela não tem problema de cabeça? Eu acho que eles estavam pensando que ela tinha problema de cabeça. Aí fizeram um eletro e exame de sangue. Aí nisso o tempo já foi para a sala amarela. Aí começaram a aplicar remédio na sala amarela, na veia dela. Como ela estava muito... não estava conseguindo respirar, que a minha mãe, eu acho que tinha fobia, que ela não andava de metrô, não andava de ônibus, essas coisas assim, elevador. Aí, como estava aplicando muito remédio aqui, ela conseguiu ficar mais sem respiração ainda, que deitaram ela na sala amarela, ela ficou muito agitada. Ela tinha quantos anos? 54, né? Aí, 54. Aí botaram ela na sala amarela. Aí nisso, como ela ficou muito agitada, o quadro dela foi piorando, nada melhorou, foi só piorando. Isso já ainda era cedo, se tivesse feito o que devia ser feito, acho o suporte certinho. Aí, depois quando foi assim, já mais tarde, já estou falando que já mudou a para a sala vermelha, que piorou, agravou o quadro dela, que ela não estava comendo, já não estava... Um dia antes não comeu, e lá também não comeu nada, já botou ela para a sala vermelha. Aí nessa sala vermelha, já amarraram ela, acho que nessa hora que já piorou mais a situação dela. Que ela já tinha fobia, o nariz estava gripado, ela não estava entupido. Aí ela já não estava aguentando, foi naqueles vídeos todos que depois que eu botei que ela estava se debatendo, amarrada. Aí nessa parte já chegou o outro plantão, já mudou o plantão da UPA, ele disse, aí eu já falei com a mulher de novo, o problema é o caroço, cara, ela não está conseguindo respirar. Aí a moça já olhou, pode ver que consta no laudo lá da UPA lá, que a mulher disse, dificuldade de respirar, tentaram entubar ela lá na UPA. Como o caroço estava muito grande, não tinha como enfiar aquele negócio para entubar ela. Como é que chama? O acesso para entubar ela. Aí tentaram enfiar o de criança, também não conseguiram. Aí depois falaram, tem que fazer aqui para conseguir respirar por aqui. Trastectomia, que eu não sei o nome. Aí também não tinha material para fazer isso na UPA. Aí só que eu não sei, porque se 7h30 da noite eles viram que não tinha condição de fazer nenhum procedimento com a minha mãe, deixaram ela lá até quase 9h30, 10 horas da noite, para depois chamar a gente e falar, não, 7 e pouca já tinha sofrido a primeira parada. Aí eu não entendo por que não transferiram essa hora. Isso é o que eles tudo passaram para a gente, que a primeira parada foi 7h30 da noite. Aí ficamos até quase 10 horas da noite, na hora que chamou a gente lá, eu, meu padrasto, meus irmãos estavam tudo lá já, a gente vai ter que transferir sua mãe para um hospital, para o Getúlio Vargas. Falei, mas a gente veio de lá, falaram que não era grave, como é que vai transferir a gente para lá de novo? Ainda falou mais, vocês vão ter que se responsabilizar, porque o negócio dela é grave, ela já sofreu uma parada cardíaca, e não tem como entubar ela, e vocês vão ter que responsabilizar se ela morrer no meio do caminho. Eu achei grato, falei, vocês estão de sacanagem, ela veio de lá, cara, não tem como vocês falar que agora tem que voltar para lá. Aí, a gente fomos lá para a porta de Getúlio Vargas, a gente falamos, autorizamos, pode levar ela, pô. Aí, então, ficamos eu e meu padrasto na porta do Getúlio Vargas esperando ela chegar. Saindo pela frente, rapidinho, corremos, esperamos lá. Quando foi por volta de... A ambulância rapidamente chegou lá. Aí veio a ambulância, com a sirene ligada, fazendo maior show. Porque eu acho que ela já tinha morrido até na UPA mesmo.
Porque ela já chegou lá morta. Ela chegou lá com o olho fechado. Chegou com o olho fechado, eles fazendo massagem cardíaca no peito dela com balão de oxigênio. Que eu acho que ela já morreu na UPA. Eu não acredito que ela morreu no Getúlio Vargas. Mas aí eu falo, se não tinha suporte, por que não levou ela cedo para outro hospital ou para lá mesmo para o Getúlio mais cedo? Ainda levou ela 10 horas da noite. Aí quando passou uns 20 minutos, meu padrasto muito desesperado falou, cadê a dona Irene que deu entrada aí e tal? Aí falou, tem que aguardar o médico, tem que aguardar. Aí depois, mais 20 minutos depois, já chamaram ele lá em cima. Não, só ele. Aí eu falei, eu não posso? Não, só ele. Aí levou ele lá para cima. Aí falou com ele, ó, sua esposa não resistiu. Aí ele já voltou chorando já, a gente já imaginou só Deus, mas pensando que estava operando alguma coisa, aí falou, sua mãe morreu, ele chegou falando. Aí foi aquele desespero só, que a gente não estava acreditando, porque a gente deu entrada cedo, 2 horas da tarde, para 10h30 da noite falar que ela morreu, ninguém acreditou, pô, porque foi um negócio fora do normal. E no mesmo hospital. Como é que cedo? Se ela tivesse atendido cedo, eu acho que não teria acontecido isso, porque... Estou resfriado, gente, né? Desculpa. Problema não. Estou ruimzão. Aí o que aconteceu foi isso aí que eu estou passando passo a passo mesmo. Entendi. Rangel, obrigado pelo esclarecimento. Eu quero transmitir aqui meus sentimentos a você, a toda a tua família. O que eu acho estranho é ela chegar no hospital, no Getúlio Vargas, ela está com... Ela estava com um caroço aqui, era, né? Não, a metade do rosto inchado. Esse lado de cá... Se isso não é grave, eu visível. queria saber o que é grave, né? Hoje em dia. Eu queria até pedir desculpa, eu ia chamar Vossas Senhorias após o depoimento do Rangel. Eu quero agradecer a presença. Só mais uma parte. Fala, Rangel. Desculpa aí. A senhora que estava do lado da mulher que estava no telefone, acho que eu não sei o nome dela, que ela atendeu super bem a minha mãe. Ela atendeu o que ela estava atendendo e depois continuou atendendo a minha mãe. Essa senhora, essa atendeu ainda, ficou tentando fazer o possível. Mas como ela não conseguiu, a outra era a chefe, ela tinha que obedecer a ordem da chefe. Entendi, Rangel. Quero agradecer a presença. Ninguém aqui foi intimado a estar aqui. Todos que estão aqui foram convidados. Eu quero agradecer por terem aceitado o nosso convite. Eu só não entendi porque que o secretário não veio. Depois eu queria saber o motivo pelo qual. Eu queria saber a justificativa de ele não ter vindo, mas veio muito bem representado, pelo menos pelo Diego Vieira, né? Da Secretaria de Estado de Saúde. O delegado da 22ª DP também não veio. Vamos intimar esse delegado aí a depor. Tá bom, Fernando. O Rangel e a Priscila, já agradeci aqui. O doutor Luiz Teixeira é o diretor da OS Pro Saúde. E o doutor Paulo Ricardo, que é o diretor técnico do Hospital Estadual Getúlio Vargas. Eu queria, nesse momento, abrir a palavra aos meus colegas deputados, começando pela enfermeira Regiane, que faça a pergunta aos filhos da senhora Irene. Boa tarde a todos. Também agradecer a presença. Era interessante que nós escutássemos também logo a secretaria. Iramos. Isso, mas eu tenho algumas perguntas a fazer, muito rápida. No PAN Irajá, quando ela chegou com os mesmos sintomas que estava lá no Getúlio. A mesma coisa. Não. O PAN não foi eu que levei, que eu estava trabalhando. Foi meu irmão, o outro já. Você não levou. Não, ela não chegou com esse mesmo sintoma, não. Pode falar o microfone, por gentileza. Pode, se quiser Pode pegar. tirar, se quiser. Falar na mão, pode falar também. Ela chegou no PAN, na sexta-feira, ela acordou com esse caroço no pescoço menor, estava pequeno. Ele não estava tão grande, só que o lado do rosto dela inchado. Aí todo dia de manhã eu vou lá para tomar café com ela, então... Mas foi a primeira vez que vocês viram... Isso, a primeira vez. Aí eu falei, mãe, o rosto da senhora está inchado. Mas ela estava respondendo inchado. tudo normal. Eu estou sentindo um pouquinho de dor aqui, deve ser a garganta. Aí quando eu olhei, estava inchado. Essa parte dela aqui todinha.
Aí eu falei assim, aí esse meu outro irmão, eu liguei para ele e falei assim, ó, leva minha mãe para o médico, porque ela tá com essa parte inchada, para poder ver o que é. Aí ele falou, tá bom. Falou, mãe, a senhora se arruma, come e a gente vai para o médico. Aí levou ela por volta de 4 e pouca para o PAN. Aí levou ela, quando ela deu entrada lá, ela deu entrada, que ela atenderam ela rápido por causa da diabetes, porque estava alta. E aí deram o soro, botaram ela no soro. E quando ela foi falar do caroço com o médico falou assim, peraí, vou chamar o dentista para poder ver se é alguma coisa da parte da boca do dente. Aí o dentista falou que não era, e o médico foi e falou assim, eu vou passar um diclofenaco para você tomar. Se em 4 dias não melhorar, a senhora volta. Mas até aí minha mãe estava falando, estava tudo normal. Andando. Ela chegou por volta de 9 e pouca, 10 horas em casa, falou que não estava conseguindo engolir nada direito, porque estava doendo. Só que eu falei, mãe, tem que tomar um remédio. Aí ela tomou o remédio e falou, vou deitar um pouco, porque eu estou sentindo dor. E foi essa parte. Ela deitou, meu padrasto falou que ela não levantou, assim, durante a noite, dormiu. E no outro dia, quando a gente foi lá ver ela, aí já estava pior. Porque essa parte aqui que desiguala aqui, já estava tudo igualado. Aí foi aonde que ela já não, ela estava falando muito pouco de manhã, que ela ainda pediu a minha irmãzinha de 12 anos para cozinhar uma batata e amassar para ver se ela conseguia engolir. E quando eu cheguei lá, ela já não falava mais, não estava conseguindo ficar em pé direito, parecia que tinham dopado ela, que ela estava batendo nas coisas assim, não estava conseguindo. Depois disso, ela não conseguiu andar mais. Foi aonde que a minha cunhada, como ela é grandona, ela conseguia levantar ela e levá-la por lugar. Que ela, eu quero... Aí, tá sentindo o quê, mãe? E é dor. Aí não respondia, só ficava fazendo e a gente não sabia. Aí a gente entrou em desespero. Aí eu liguei para esse outro meu irmão e ele foi e ligou para ele para poder levá-la para o médico. A outra pergunta, assim, quanto tempo você esperou com ela sentada no Getúlio? No primeiro atendimento lá no Getúlio, não um atendimento, né? Entre 20 e meia hora, né? Mais ou menos. No máximo 30. No máximo. Que eu fui botar o carro, aí fiquei esperando. O resto, ela foi. O primeiro Plantão, atendimento. nós vamos saber quem foi. Parece que foi mais, Jane. Eles esperaram mais, porque a câmera apontou, acho que foram 38 minutos que eles ficaram esperando. Ah, tá bom. Classificação de risco 0. E quando você falou assim que eles tentaram entubar No UPA. na UPA, mas a intubação não é com catéter nasal. Eles tentaram passar um catéter aqui. Não. Não sei se foi. Acho que Foi na boca, aquele na boca. negócio que abaixa a língua. Tá. Tentaram fazer com o de criança e não conseguiram, porque já estava fechado o acesso aqui, não passava nada. Nem o de criança passou nela. Não, porque eu entendi que ela falou que era... Não, foi na boca. Aí 19h30 a primeira parada. Nós vamos ter que escutar também a secretaria, para a gente poder fazer as perguntas mais corretas em relação aos profissionais que atenderam, enfim. Obrigado. Doutor Deodato, com a palavra. Boa tarde, presidente. Fábio Silva, enfermeira Rejane, deputada. Meus sentimentos à família toda, Rangel Bento, sua esposa Érica, Priscila. Boa tarde, Diego, representante aqui da Secretaria de Saúde do Estado. Dr. Paulo, é o diretor técnico. E Luiz Cláudio Teixeira, da ProSaúde. Pelo que você relatou, eu só queria entender aqui, ela passou mal na sexta-feira, quando estava com esse caroço já visível. Isso. Com dor. E com dor. Na sexta, ela foi para o PAN de Irajá. Foi medicada e liberada. Isso. Qual a medicação que ela usou? Colocaram aqui, deram o soro ela, porque o soro é para baixar a glicose, né? E o medicamento e dipirona na veia, para dor. E passou, que é ele por escrito, que era um remédio que é diclofenaco. E falou que era para ela tomar de 8 em 8 e caso melhorasse, em 4 dias para voltar. Essa medicação, ela já tinha feito o uso dela antes, tanto a dipirona quanto o diclofenaco? Já ela fazia. Fazia constantemente? E nunca teve uma alergia? Não.
A diabetes dela, ela fazia o tratamento, estava compensada, como é que estava? Então, ela, até assim, eu falei, eu achei muito graça, porque meu marido trabalha em farmácia, a gente comprou um aparelho para verificando e ela tomava a insulina, ela alta, que a gente até pegava na farmácia popular, que, né, pela receita saía de graça. E quando chegou lá, a diabetes dela estava 370. Eu falei, gente... Chegou onde? Quando falou assim, ó, lá no PAN, e tanto depois em outro lugar falou que estava baixa, que estava 300 e pouco. Eu falei assim, a dela, naquele aparelhinho, ficava HI, que estava acima de 600. E a gente tem um aparelhinho lá, igual eu falei, se quiser, porque se colocar no computador, puxa. E eu falei assim, e ela nunca deu nada desse tipo. E quando falou assim, era da diabetes, eu falei, tudo bem, que pode ter casos de vir. Só que eu falei assim, já ficou direto alto, e quem aplicava insulina nela era minha irmãzinha, porque ela não tem nervoso, e a gente tinha, ela que aplicava. E a dela sempre assim, ficou num estado alto, e lá estava pra gente, assim, do jeito que estava baixa para ela. E quando falou assim, meu padrasto falou assim, olha, eles estão falando que ela não está correspondendo ao remédio no UPA, eu falei, gente, acho que deram muito remédio ela para diabetes e não estava vendo esse caroço dela. Porque... Não, dá licença, deixa eu cortar a palavra. É porque no UPA, o primeiro atendimento que teve no UPA da Penha, não viram o caroço. E eu falei, desde o início que eu cheguei, eu falei, o caroço. Quando mudou o plantão às 7h15 da noite, que foram ver o caroço. A segunda médica entrou no plantão depois que viu esse caroço, que aí começou a fazer esses... para tentar entubar, para fazer esses negócios. Mas o primeiro, então, não deu ideia, não deu confiança para esse... Eu estou tentando esclarecer, eu também sou médico, queria fazer esse histórico até para formar aqui uma pergunta final. Era eu, aí ela não estava. Isso, mas eu vou voltar ainda no PAN de Irajá. Né? Então, após essa medicação, ela foi liberada para casa. Para casa. Aí falou para ela tomar esse remédio em casa. Quando ela chegou, ela tomou o medicamento. E eu falei assim, mas a senhora tem que comer, porque a senhora não comeu o dia todo. Ela, mas eu não estou conseguindo engolir. Falei, mas o remédio a senhora vai ter que engolir, porque é comprimido. Aí ela, não, mas eu vou fazer uma força, vou tomar e vou deitar um pouquinho, porque eu estou sentindo um pouco de dor. Essa foi o medicamento que ela tomou, do PAN, no dia, e no outro dia... Eu quero chegar primeiramente no primeiro dia, né? Isso, nesse primeiro dia. Aí ela tomou essa medicação e foi para casa. E quando ela chegou em casa, ela começou a passar mal? Foi não, dormir? Ela tomou remédio e deitou. Ela estava normal ainda, estava falando, estava andando, estava fazendo tudo. E esse medicamento que ela tomou, qual foi? O diclofenaco. O diclofenaco. E com relação ao tratamento de diabetes, falou que a tua irmã que aplicava nela, isso, já que estava com HI lá, acima de 600, ela fez alguma medicação para diabetes? Não, lá em casa não, fez no PAN. No PAN eles trataram ela, quando ela chegou lá, como se fosse, como a diabetes dela estava alta, então passaram ela até na frente. Eles fizeram o medicamento lá, no PAN fizeram. E depois estava em 370, mesmo assim eles liberaram ela para casa? Liberou. Falou 4 dias não melhorasse para voltar. Mas aí foi em questão do caroço, né, que liberou ela, porque falou que era para ela tomar essa medicação, que se fosse uma inflamação, esse remédio ia, em 4 dias poderia melhorar, senão era para ela voltar. A minha pergunta é justamente aí. Liberou uma paciente com insulina, com a glicose com 370. E ela foi para casa e não fez uso de medicação nenhuma? Não, lá ela fez a medicação, que ela ficou no soro. Ela fez a medicação, eu não sei a quanto que abaixou para ter liberado ela, porque você faz a medicação e volta no médico. E quando ela voltou reclamando do caroço, ela não estava reclamando da diabetes, porque quando ela não foi por causa da diabetes, ela foi por causa do caroço. Mas aí quando você passa na triagem para fazer, quando viu que a dela estava alta, aí foi fazer a medicação da diabetes. Sim. Aí no outro dia, quando você foi solicitado para fazer... já era 2 da tarde. Já era 14 horas. Você estava presente com ela na manhã? Eu fiquei na parte da manhã com ela. E ela manifestou alguma coisa com você, que estava aumentando a dor? Como é que estava esse quadro dela? Assim, quando eu cheguei lá, porque todo dia eu vou para lá por volta de 11h30. 11h30 ela estava ainda caminhando, fraca, igual eu falei, do jeito que ela estava. A gente ainda chegou a brincar com ela, eu e minha irmã, porque a gente nem sabia que ela não estava falando ainda. Que esse caroço, eu falei assim, mãe, tá parecendo um negócio de tartaruga, de tão grande que tá. E ela não falou nada, ficou quieta. Aí a gente ficou olhando assim, e tá, ela foi, sentou na sala, e aí já começou. Aí minha irmã
amassou a batata, porque ela tinha pedido mais cedo para ela para poder fazer, ela fez. Quando ela tentou colocar para dentro, ela botou tudo para fora, não estava aceitando o estômago, ela vomitou e estava indo muito no banheiro. Mas aí por volta de meio-dia e pouca, ela já não estava mais correspondendo ao que a gente estava falando. Tipo, meu irmão chegou a ficar em desespero, meu outro irmão, que ele ficava assim, mãe, mãe, e ela ficava parada. A minha irmãzinha começou a chorar, chorar, chorar. Aí eu falei, já pega o carro, leva ela, ou liga para o Rangel, alguém tem que levar ela, porque ela não está bem. Falei, vai que eu vou dar banho nela, eu e a Luana, e enquanto vocês vão pegar o carro. Foi quando a gente foi dar banho nela. A gente botou uma cadeira no banheiro, sentamos ela segurou, dei banho, botamos ela na cama, enxugamos e botamos a roupa. Quando meu irmão chegou, ela já estava de roupa colocada e eu tinha ido em casa tomar banho para poder ir junto. Mas a hora que ele chegou, ele já foi com a minha cunhada logo, porque quando viu o estado dela, eles ficaram desesperados. Deodaldo, só já que você levantou a questão da insulina, que era a irmã menor que dava, ela tomava rotineiramente, todo dia, sua irmã mais Não, nova só dava? quando estava Só quando verificava no aparelhinho. alta. E nesse dia... Nesse dia não, a gente nem verificou nada. Não deu para verificar. Isso, até porque ela estava reclamando desse caroço. A questão dela era o caroço. Ela falou que estava com dificuldade já para engolir com ele pequeno. Agora imagina com ele grande. Ela falou assim, não, está doendo. E ela ainda fazia assim, quando a gente falava assim, mãe, a senhora tem que ir no médico. Ah, não, depois eu vou. E nesse dia ela nem questionou nada. Ela foi porque realmente aquele caroço estava atrapalhando ela a engolir qualquer tipo de coisa. Ela estava tomando muito líquido. Só mais uma perguntinha. O médico que estava no horário do almoço foi aonde? Na Foi- culpa da Penha. Na UPA. Porque a menina estava procurando ele, aí ele... E aí não tinha Tava no outro lanche, tava médico no lanche. para atender, só Não, tinha aquele Tava médico. no lanche. Presidente, eu tenho apenas mais duas perguntas, só para fechar aqui o meu raciocínio. Bom, não. Primeiro, o tempo de atendimento quando ela chegou no Getúlio Vargas. Quanto tempo demorou para ser atendida? Então, isso que eu tô Ele falando, é de respondeu, 20 a doutor 30. Dalton, ele respondeu. De 20 a 30 minutos. Eu não sei calcular. Bem, presidente, o nervosismo era... Para fechar aqui, né, a minha linha de raciocínio, eu acompanhei através da mídia televisiva, dos jornais. A gente teria que ouvir o médico que atendeu essa paciente. Depois de uma convocação, né, enfermeira Rejane? Foi convocado. Em cima disso aí, o médico que fez o atendimento. E é importante a arguição desse médico para a gente fechar aqui também, né, o nosso diagnóstico, digamos assim. Mas, mais uma vez, os sentimentos a toda a família. E, presidente, já encerrei a minha indagação. Tá. Então, eu acho que de extrema importância a gente ouvir esse médico. Na próxima reunião da comissão, independente de estarmos todos reunidos, eu acho que pelo menos a gente devia ouvi-lo. Obrigado, tá? A gente vai chamá-los novamente. Eu queria Tenho só uma iniciar. pergunta, posso? Pois não, Rangel. Eu queria saber se quem atendeu no Getúlio Vargas, o primeiro atendimento lá, foi médico ou foi enfermeiro? É esse que nós vamos solicitar, Esse que vai aqui, estar lá o exatamente. carimbo do médico que atendeu, o CRM, e, claro, a gente fazer as perguntas, a gente Atendeu, mas não fechar. preencheu nada, só olhou ela, o caroço assim e pediu Mas pra- tem um BO lá que é o boletim de atendimento, com certeza, né, o doutor Paulo pode nos informar desse registro lá. O primeiro boletim de atendimento parece que tinha sumido. Confere? Teve um extravio? Foi encontrado? Escutarmos eles agora? Tá. Antes, porém, eu gostaria de, só para a gente fazer um panorama geral aqui do que aconteceu após o incidente com a dona Irene. E sugerir também, presidente, a convocação do médico que atendeu ela, né, no PAN de Irajá e toda a prescrição que foi feita para essa paciente lá. Fernando está anotando. Foram instauradas 2 comissões. Se eu tiver errado, por favor, os senhores me corrijam. Uma comissão de intervenção, certo?
uma comissão também de duas sindicâncias, correto? Uma da ProSaúde e a outra que já foi, inclusive, finalizada, correto? E uma outra que está em aberto. Essa segunda sindicância que está em aberto é de quem? É da Secretaria de Estado. É da Secretaria de Estado, que vai ficar pronta quando? A previsão seria hoje ou amanhã. É uma sindicância que aborda tanto o atendimento da dona Irene no Hospital Getúlio Vargas e a continuidade na UPA com seu retorno ao Getúlio Vargas. Tá bom. Com relação à sindicância da OS ProSaúde, que veio representada pelo senhor. Em breves palavras, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo do resultado dessa sindicância realizada pela ProSaúde. Boa tarde a todos. Primeiro, expressar meus sentimentos à família. Realmente, muito triste tudo o que aconteceu. Não é o objetivo de nenhum dos serviços, não vou nem falar só pelo Hospital Getúlio Vargas, mas do PAN de Irajá, da UPA, não é o objetivo de qualquer profissional de saúde um desfecho desse. É lamentável. Mas aconteceu e, assim que soubemos, tomamos providências. De imediato, a gente afastou todos os profissionais, 8 profissionais, todo mundo que estava envolvido, que cruzou o atendimento, foi afastado de imediato, tá? Para que a gente começasse as investigações. Lá da nossa sede em São Paulo, partiu a abertura do processo de sindicância. Eu fui um dos membros da comissão de sindicância. Só uma pergunta, foram afastados ou demitidos? Afastados. Para enquanto corria a sindicância, né? Tá bom. Então, com esse afastamento, a gente procedeu à sindicância, fizemos a oitiva de todos os 8 funcionários, tá? Aí até respondendo a sua dúvida, quando você chega em qualquer hospital do Estado ou UPA... Quem eram os funcionários? Eu passo a ligação para a senhora. Tem nome. Quantos São que categorias? São 8 funcionários, 2 técnicos de enfermagem, 1 controlador de acesso, 3 enfermeiras e 2 médicos. Poderia remeter, por favor, a cópia com o nome desses funcionários para essa comissão? Isso. Tá, Fernando. Todos que estavam relacionados ao atendimento. Então, dos 8 funcionários. sim. Inclusive, a gente encaminha a conclusão da sindicância, que consta o nome e depois. Ótimo. Tá? Eu ia solicitar o final, beleza. O fluxo de atendimento, depois o Diego, subsecretário de Saúde, vai falar sobre isso com certeza, mas o fluxo de atendimento em todo o estado do Rio de Janeiro segue um protocolo de classificação, acolhimento e classificação de risco. Então, sempre o primeiro profissional que atende é um técnico de enfermagem. No seu caso, foi a técnica Sônia, aquela menina que estava sentada no balcãozinho que mediu a pressão da sua mãe. Certo? Depois, passa por uma classificação de risco, é feito por um enfermeiro graduado, que foi a enfermeira Esther, essa senhora que você até elogiou agora. Essa senhora, aquela senhora. Ela Isso. atendeu super bem. Isso. Ela... E dependendo da classificação ali, daquela situação que você já viu, azul, verde, azul, amarelo, vermelho, vai para o médico ou vai ser encaminhado para outro local, tá? A sua mãe que foi classificada como amarela. A doutora Ana Paula, aquela do celular que você filmou, na verdade não participou do atendimento da sua mãe. Tá? Na hora que eu comecei a gravar, ela saiu. Isso, ela ficou nervosa com aquela situação toda ali, saiu e chamou a chefe de equipe. Até a função dela foi certa. Ela saiu, chamou outro médico para atender, e isso é normal. Tá? Assim, quando você se sente nervoso com a situação, você acha que o atendimento não vai ser satisfatório, você chama um superior seu para atender. Foi o que ela fez, chamou a doutora Maria de Fátima, que era chefe de equipe do sábado, médica também, tá? E que atendeu definitivamente a sua mãe. Então, é esse o fluxo de atendimento, seja na UPA, seja nos hospitais estaduais, em todos os hospitais do Rio de Janeiro, funciona esse fluxo de atendimento, tá? Os outros profissionais que estão envolvidos é porque, na verdade, quando ela chegou, ele entrou com ela pela porta do eixo vermelho, do eixo da classificação vermelha, não entrou pelo eixo amarelo normal, ele saiu do carro, foi para o vermelho. Então, terminou que o técnico e o enfermeiro do acolhimento vermelho também prestaram atendimento. Foi aquela primeira enfermeira que foi com você no carro, a Aline, uma gordinha, lembra? Então, aí por isso que tem mais profissionais até. Tá? Então, os 2 médicos são esses, a Ana Paula, aquela da imagem, e a chefe de equipe que foi, o técnico do acolhimento lá na frente, o controlador de acesso, que é aquele que você passou no portão com ele ali, e são esses profissionais envolvidos. Tá? Fizemos a sindicância. Se eu quer que eu fale da conclusão do relatório da sindicância? Resumidamente, por favor. Sim. A gente avaliou pela sindicância, por todas as imagens de vídeo, com todo o tempo que a gente tem, passo a passo, a gente tem todo o atendimento filmado, menos a sala de atendimento da médica em si, mas todo o fluxo deles dentro do hospital a gente tem. Eu poderia remeter para essa comissão as gravações, por favor? Sim, Obrigado. sim. E também esse relatório temporal dos vídeos, já para facilitar o entendimento. Ótimo. Ele chegou no hospital, eu estou até com esse tempo aberto aqui, ele estaciona o carro na porta de Getúlio Vargas às 14 horas e 21 minutos.
Tá? Isso depois eu vou até deixar para o Dr. Paulo, que é o diretor do hospital, para relatar, que você está me perguntando só sobre a sindicância. Então, após as oitivas dos outros funcionários, o que percebemos? O fluxo inicial de atendimento, de acolhimento e classificação foi seguido. Ela foi classificada como amarelo, que tem até 30 minutos para ser atendido. A chegada dela até a doutora Maria de Fátima, que foi a médica que efetivamente atendeu, demorou 28 minutos. Então, dentro do protocolo internacional, o protocolo que a gente usa, de 30 minutos por classificação amarela. Ou seja, os profissionais da enfermagem fizeram o seu trabalho. Isso até acho que ele agora confirmou comigo. Estava atendendo Isso. uma pessoa, ela Como é que acabou funciona esse protocolo para o senhor entender? O paciente entra no hospital, o primeiro contato dele é com um profissional de saúde, sempre, não vai ser nunca com o administrativo. A gente teve no passado problemas com isso, que o vigilante recebia o paciente. Então, ela chegou, foi atendida por essa técnica de enfermagem Aline, que fez o acolhimento, que é a coleta de sinais vitais. Mediu pressão, viu sinais vitais, tentou botar o oxímetro, que é o que ele falou que não conseguiu ler. Aquilo, na verdade, não é para temperatura, não. Aquilo é para ver a pulsação do coração e quanto oxigênio tem no sangue, tá? Não conseguiu, porque o estava aparelho gelado. não leu. Não, na verdade... Só um segundo, o que você falou, Rangel? Ela falou que não estava funcionando, que a minha mãe estava gelada. Na verdade, Entendi. me parece, o que me falaram, que ela estava com esmalte. Às vezes o esmalte atrapalha a leitura do... Minha mãe não usa esmalte. Então, mas foi o que falaram pra gente tá? Mas acontece, tá? Nem Nessas horas falam qualquer coisa. nem sempre o oxímetro consegue realmente captar o sinal, não. Que é um aparelho digital que funciona com infravermelho. É uma luz que penetra o dedo para captar esses sinais. Então, a gente percebeu, resumindo a sindicância, os profissionais de enfermagem, acolhimento, classificação de risco, fizeram seu trabalho de forma até ágil. O tempo que ele demorou para chegar até a enfermeira Esther foi um tempo absolutamente satisfatório. Teve o inteirinho da situação da filmagem, daquela discussão, que desestabilizou ali a sala de atendimento um pouco. É uma sala onde fica a enfermeira fazendo a classificação e a médica que faz esse primeiro atendimento. Teve com aquela confusão ali, a médica realmente se sentiu um pouco ameaçada. No vídeo se percebe que a porta que está aos fundos é a porta do plantão policial. Ela bate para chamar o policial, porque ela estava com medo, e ela, baseada nisso, a doutora Ana Paula, aquela do vídeo, ela resolve não atender. Ela fala, não, a relação médico-paciente aqui foi quebrada, é como ela relata isso para a gente. Eu vou chamar minha chefe. Desceu, chamou a chefe, a gente tem o vídeo dela descendo, chamando a chefe, e a chefe imediatamente vindo atender. A gente tem o vídeo até a hora que a chefe entra dentro dessa sala de atendimento. Na sala, obviamente, por questões de privacidade, a gente não tem gravação. E a gente tem a gravação dela saindo depois com ele e se dirigindo à UPA. Tá? Em relação ao atendimento médico, como eu falei, a Ana Paula não participou, a doutora Maria de Fátima fez a descrição do atendimento, ela examina a doente, relata que ela está respondendo, que ele falou, levanta o braço, ela relata. E a enfermeira Esther, que fez a classificação, também relata isso, que ela estava respondendo. Ela estava ouvindo, respondendo não. Estou falando como elas relataram, eu não estava lá, não posso afirmar. Mas ele estava, né? Ele estava. E a doutora Maria de Fátima relata, depois o Paulo vai poder, se eu estiver equivocado também, que ele teve mais contato, mas relata que a única coisa que ela percebeu realmente foi uma glicemia elevada, ela estava com HGT de 390. Tá? A única coisa que ela relata é isso, e ela viu que era um diabetes descompensado, classificou também como amarelo, mas tomou a decisão pessoal dela, como médica, de encaminhar para a UPA, alegando que a UPA era do lado e que a UPA tem condições técnicas de tratamento do diabetes. Uma crise de diabetes é fazer hidratação venosa e insulina. Então, ela relata isso para a gente, ao final do relatório dela, que eu sei que a UPA tinha condições de tratar e que não ia ter problema esse deslocamento por ser tão perto. Tá? E aí, a partir daí, já é o atendimento da UPA, que eu não tenho, acho que o Diego que vai poder dar informação em relação ao atendimento da UPA. Só mais uma pergunta que eu queria Concluindo fazer. o relatório final da nossa sindicância, as pessoas que a gente apontou como culpadas, no caso a doutora, o controlador de acesso, foram demitidos já do hospital. A doutora foi demitida por justa causa, tá? A doutora Maria de Fátima. O controlador de acesso também, que não conseguiu controlar aquela cena, é a função dele, não conseguiu também, foi afastado, foi demitido. Em relação ao pessoal da enfermagem, não, porque eles tiveram um atendimento bom. Isso. A doutora Maria de Fátima, a demissão dela, porque a gente identificou que ela quebra o nosso protocolo de atendimento. Quando ela mesmo admite e classificou como amarelo o paciente amarelo é para ser atendido na unidade. Entendeu? Ela, um ato dela, decisão técnica dela, ela julga que ela poderia encaminhar. Mas nisso ela quebra o nosso protocolo, que tem treinamentos, evidências de treinamento do protocolo para toda a equipe, tem o protocolo fixado na sala que ela estava atendendo. Então, era uma pergunta que eu fazia. Então, foi desrespeitado o protocolo de atendimento? Sim, por essa médica, sim. Foi a única na sindicância que a gente concluiu que quebrou o protocolo. A doutora? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Uma pergunta.
A doutora Ana Paula. A doutora Ana Paula também vai ser demitida por aquela situação de exposição, de ter, como se portou na cena ali. A gente entende que não é a... Que é que estava no celular. Não é o papel. Ela realmente, não havia ficha para ela atender. Esse fluxo é o seguinte: a paciente chega e é acolhida, como eu falei, recebe um papelzinho assim, onde estão os sinais vitais. Vai para a enfermeira, que é esse segundo atendimento. A enfermeira vai classificar e autorizar a abertura da ficha. Aí é quando a outra senhora que estava com ele, que eu não sei quem A é... Luana, minha cunhada. A cunhada dele vai lá fora e faz o boletim em si. Ou seja, a doutora Ana Paula realmente não tinha boletim na mesa dela para atender. Não tinha por quê? Por que demorou tanto o boletim Não a chegar demorou. na Depois, mesa? quando o senhor pegar a relação do tempo, o nosso cronograma temporal, o senhor vai ver que não demorou tanto. É que a situação foi estressante, mas os minutos... e tinha a enfermeira Esther também, outro atendimento, como ele mesmo falou. Não, depois eu quero chegar nessa parte. Quando eu puder falar minha palavra. Sim, então... Vamos a considerar a gente palavra. estou passando o que eu ouvi Rangel. para a Deixa eu gente... só juntar perguntar um... Rangel, vai anotando o que você for achando, você também, ao final, se você for achar que alguma coisa que eles estão falando está errada, vá anotando e quando, ao final, você vai falar tudo que você achar que foi errado, você vai ter o direito, entendeu? Dá um papel, uma caneta para ele, você vai ter total direito a falar, tá, Rangel? Senão, para a gente não ficar toda hora parando, ao final, olha, em relação a isso está errado, em relação a isso está errado, em relação a isso, tudo vai ser aqui registrado, tudo que está sendo falado aqui está sendo gravado. A taquigrafia está aí também, tudo tudo que está sendo dito aqui hoje está sendo registrado. Enfermeira Rejane, É só uma pergunta ainda na fala dele. Tem algum protocolo de celular dentro da Sim, unidade? existe também, com treinamento, com evidências de treinamento de uso responsável. Que não do pode celular. usar o celular em serviço. É o uso isso? responsável, né? O uso, a gente não pode proibir, mas tem o uso responsável. Todo mundo sabe que dentro do serviço de Que a saúde não doutora é pra aquilo. falou que estava estudando. foi E isso? ela realmente conseguiu provar isso pra gente. Ela pegou o histórico do celular dela, eu nem sabia que o iPhone tinha isso, pelos horários ali, o que foi acessado, e realmente estava um artigo sobre a doença de uma outra paciente que ela tinha feito um diagnóstico, que estava internada já no hospital, e ela estava com dúvida daquele... Estava com dúvida, não, estava querendo saber mais daquele diagnóstico, ela estava realmente estudando. o histórico do iPhone você pode apagar, não tem? Você apaga por parte. Mas isso aí não é o lugar local para ela fazer isso. Não, mas o que coincide... Rejane, eu tive até a ideia de um projeto de lei que a gente pode apresentar proibindo o uso de celular por parte do corpo técnico Eu dos hospitais. agradeceria muito. Aqui Fernando, vamos preparar esse projeto, não em meu nome, em nome da Comissão de Saúde como um todo. Vamos preparar esse projeto de lei que... Dá um pouquinho mais. Exato. Porque é um utensílio também que às vezes Sim, pode ajudar. Mas eles têm um são computador duas para vezes. acesso. Eles São usam um duas computador de acesso, porque realmente o WhatsApp às vezes atrapalha o serviço. Não, Atrapalha. WhatsApp, pô. Atrapalha. Tem É. seu lado bom, mas tem Tem seu lado ruim, obviamente. WhatsApp já tem um pouco. Exatamente. Não, o WhatsApp Tem não é nem o caso de lá, mas a maioria dos hospitais, até uma ferramenta útil, que a gente faz grupos de dentro do plantão, e você está comunicando ali, você avisa o cirurgião geral, vem para cá agora, que tem um paciente assim, é o outro É avisa. difícil controlar isso. Entendeu? Né? Mas Quero informar que às vezes eu estou mexendo no meu telefone aqui, mas não é no WhatsApp não, porque tem algumas perguntas que eu anotei aqui também, em anotações, tá? Deputado Rangel, quer Sara, falar alguma coisa? falar. Antes de a gente direcionar as perguntas para a Secretaria de Saúde, o Rangel tem uma palavra. Eu queria falar, porque tinha 20 ou 30 pessoas na cadeira de espera. Tudo assim, que nem a gente está aqui, normal. Minha mãe era a única que estava nesse estado grave ali, gravíssimo ali, e apenas olharam a pressão e falaram que ela não era grave. Aí eu queria entender só por que tinha uma trabalhando e a outra sentada no telefone à toa. É só essa parte que eu não... Não, é que, desculpa, posso explicar? Pode falar. É porque ali são esses 3 momentos diferentes que eu estou te falando, são 3 profissionais diferentes. O técnico de enfermagem, que é aquela menina que te atendeu no balcão. A técnica, olhou só a pressão. Isso, olhou a isso. pressão. A enfermeira, que é a Esther, aquela senhora que você falou, Ela que acabou estava de na primeira atender, mesa, estava atendendo mas outra ela pessoa. atendeu porque eu forcei a barra e entrei com a minha mãe para dentro. Aí ela... E se fosse esperar os 20 atender para atender minha mãe, talvez Não, ela na morreria. verdade, a técnica Sônia, que fez o acolhimento, isso a gente consegue ver no vídeo claramente, foi depoimento dela também, ela vai lá avisar a enfermeira Esther que a sua mãe estava mais grave para passar na frente. Porque eu já estava fazendo aquele A enfermeira tumulto todo. Sênia, a Sônia, tá? A Senão- técnica. Se não faço o tumulto, não ia atender, pô. Ela foi lá fazer isso. E a médica, que é essa terceira etapa, aquela doutora que estava no celular, é a terceira etapa. Depois que a enfermeira Esther examina, Atende, faz todo passa o exame dela e passa para a médica, entendeu? Então, porque a outra que não estava por dentro do assunto chegou e disse que a minha mãe não era grave e tal, e mandou minha mãe pro UPA.
que ela não tinha nada a ver, que ela A não estava... doutora Maria de Essa é a Fátima. doutora Maria de Fátima, é a médica que fez o Que atendimento. você da sua mãe. responsabilizou. A do seu lá até então não Exatamente, atendeu. foi o que aconteceu. A tá? outra atendeu super bem. A nossa olhou... sindicância caminhou exatamente assim, tá? É, Foi isso exatamente aí. o que a gente identificou. Essa que, A doutora Ana que Paula atendeu não se não envolveu no precisa, atendimento. precisa despedir ela não, que ela atende muito bem. Ela atendeu minha mãe A e me enfermeira acalmou espera. ao mesmo tempo que ela falava comigo, calma meu filho, ela tem uma paciência fora do normal. Essa me atendeu super bem. Senhor Luiz, esse relatório dessa sindicância, senhor Luiz, esse relatório da sindicância da ProSaúde, quando você pode remeter para essa Hoje comissão? ainda. Hã? Assim que eu sair daqui, Tá bom. Tá? Com relação Tá com- à sindicância da Secretaria de Estado de Saúde, enfermeira Regiane e doutor Euldato, eu gostaria de informar a Vossa Excelência que assinaram junto comigo, dia 14, nós solicitamos o relatório da sindicância que ainda não está pronto, está em aberto, correto? É só para reiterar que já foi feito o pedido, então eu queria O solicitar... pedido da autópsia também, né? Ou foi a autópsia, não? Não foi a autópsia? Foi enterrado em Minas, né? Foi em Minas. Ninguém sabe, então, qual é a causa? O que é ligado? Deram a certidão de óbito falando Deram, que é deram a diabetes. certidão de óbito, eu vou te falar o que foi. E o caroço, ninguém descobriu. Nada, não. o atestado... Tanto é que passou em 2 hospitais e ninguém fez nenhum exame para saber o que tinha. Pô. E em relação Mais preciso. Posso fazer só um adendo? Só uma coisa que eu me recordei agora, até para te explicar tecnicamente um pouco mais também. Você falou que não conseguiram entubar a sua mãe na UPA, mas no Getúlio Vargas, assim que ela voltou à noite, apesar de já ter chegado parada, ela foi entubada de imediato pelo doutor Tiago, né? Tem isso descrito em prontuário. Tá? Foi entubada na primeira tentativa. Entubou? No Getúlio Vargas, sim. Tô sabendo que ela chegou já... Sim, não. Isso aí vocês podem falar, pô. Quero ver provar, pô. Isso é Regiane, mentira. deputada, Meia hora depois a mulher morreu lá dentro. Isso é mentira. no atestado foi dito que ela faleceu Então? de acidose metabólica grave. Então tem alguma coisa errada. Se no UPA não conseguiu entubar e lá conseguiu, por quê? Tem uma divergência aí entre os dois. Não tinha passagem, no outro conseguiram passagem. No atestado está dizendo que ela faleceu de acidose metabólica, mas acidose metabólica é proveniente da diabetes, mas não dá caroço no pescoço? Não, pode ter tido uma outra doença pré-existente. Por isso que eu perguntei se ela fez alergia a algum medicamento, Exatamente. realmente, que aí pode fazer edema de glote, realmente não consegue respirar. Tem alguma outras coisa coisas. tá mal explicada nessa história que a gente está justamente, a gente vai tentando elucidar ao longo Só sei que fizeram isso na certidão de óbitos, aí fizeram tudo na rapidez danada para tirar o corpo. Não teve trabalho nenhum. chegou- colocaram a culpa na diabetes. Resumindo, colocaram a culpa na diabetes, que no nosso entender aqui, a culpa do óbito da senhora nem não foi Só, foi presidente, para diabetes. terminar de fechar aqui. Isso é um agravante, mas não foi culpa. Alguém mencionou aqui um tratamento dentário. Ela tinha algum problema de arcada dentária? Até porque o médico achou que era do dente. Geralmente, quando você está com algum problema assim, às vezes dá um inchaço por lá de fora. Ele achou que era, mas o dentista avaliou, falou que não era do dente. Obrigado. E na UPA perguntaram se minha mãe tinha problema psiquiátrico. Ela estava muito nervosa. Porque ela estava lá. nervosa porque ela estava amarrada na cama, perguntando se ela era psiquiatra de cabeça. Falando que não. Até quinta-feira minha mãe não tinha nada. Pô. Nunca foi no médico, nunca assim, dependendo de alguma coisa. Sempre normal, dançava, pulava, ia pra praia, não tinha nada. Doutor Eudalto, Sem mais pergunta, presidente. Regiane, sem mais, tá bom. Então, eu gostaria de estar solicitando... Presidente, eu podia só acrescentar uma informação. Só um que é segundo, importante, eu não vou encerrar não, tá? Eu vou só solicitar algumas coisas para vossas senhorias. Então, os funcionários, desses 8 funcionários que estavam envolvidos, seja de forma direta ou indireta, no caso da senhora Irene, quantos foram demitidos? A doutora Maria de Fátima, demitida por justa causa. Uma. O controlador de acesso demitido sem justa causa. A Dois. doutora Ana Paula também será demitida sem justa causa. Ainda não foi. Não. Ela, na verdade, não retornou ainda ao hospital. Ela está com medo de retornar ao hospital, porque ela recebeu ameaças por rede social, esse tipo de coisa. Então, ela não retornou ao hospital. E, Paulo, essa informação que eu queria complementar, que o Paulo acabou de me informar, que a enfermeira Esther se demitiu. Disse que foi muita exposição, que ela também não queria continuar ali. Entendi. E se demitiu. Essa
foi formada uma comissão de intervenção também. Essa comissão foi formada por quem? Pela Secretaria Estadual de Saúde. Quem eram os integrantes? Bom, eu queria Doutor prestar meus- Diogo, por favor. Inicialmente, queria prestar meus sentimentos à família da dona Irene, né? A comissão de intervenção ela foi criada logo no dia seguinte do noticiamento da ciência do caso, do fatídico caso que ocorreu com a dona Irene. Comissão de intervenção. Comissão de intervenção é uma intervenção técnico-assistencial dentro do Getúlio Vargas com uma previsão de diagnosticar e apontar possíveis mudanças ou correções no prazo de 15 dias. Eu sei, mas Foi composta gostaria que o senhor pelo respondesse minha pergunta. Nominalmente? Quem eram os integrantes da comissão? Não precisa ser nominalmente. Quem eram os integrantes? Era o diretor? Todos do nível central. Subsecretário, três superintendentes e um coordenador de imunização. Totalizando 4 pessoas. 4 pessoas, tá bom. Diego Gisele Vanise, Charbel e 5 pessoas. 5 pessoas. Tá bom. Queria pedir, se possível, que quando acontecer algo desse tipo e for formada uma comissão de intervenção, que convidasse alguém dessa comissão, não preciso nem quero que seja eu, porque eu não sou médico. Eu sou administrador de empresa, sou formado em Direito, mas ladeado aqui por médicos, enfermeiras de alta capacidade técnica. Eu gostaria, na próxima vez que tiver uma intervenção desse nível, que fosse convidado alguém dessa comissão para acompanhar também a intervenção. Presidente, não quero ser convidado, não, porque não quero que exista mais os casos, mas pode contar com o nosso apoio se caso existir. Doutor Deodato, enfermeira Regiane também. Com certeza. Também, enfermeira Regiane. Tá bom. Queria estar solicitando a cópia do relatório dessas sindicâncias, o quanto antes, por favor, Você chamou as Da médicas ProSaúde. demitidas? chamamos. Mas não Enfermeira vieram. pediu demissão? Não vieram. Cópia do relatório da sindicância, tanto da ProSaúde quanto da Secretaria de Estado de Saúde, que ainda que está em aberto. Quando que vai estar pronta? A comissão sindicante disse que hoje, até o final do dia, estaria pronto o relatório final dela. Então, amanhã... Amanhã eu verifico, Poderia- quando tudo pronto, eu peço para encaminhar. Tá bom. A comissão de intervenção já emitiu o relatório, a gente pode encaminhar também amanhã. O protocolo de classificação de risco da emergência, vocês podem remeter para essa comissão? Existe hoje um novo protocolo? Foi mudado o protocolo depois desse incidente? Consta da nossa sindicância, excelência. Ele consta. Foi alguma coisa mudada? Não. Não foi. O protocolo é internacional. Tá. Porque o que eu observei depois... Rangel, a sua mãe não faleceu em vão. Óbvio que não. Que eu percebi depois que aconteceu isso, que as coisas mudaram, não só lá, mas em muitos hospitais. O atendimento agora está Tá, muita gente... rapidíssimo. 15 minutos você está sendo atendido no Getúlio Vargas. Entendeu? Agora uma colega minha mesmo operou lá esses dias lá, estourou esqueci o nome que fala dentro dela, um negócio, um ácido que a gente tem no corpo, não sei como é que chama. Aí ela operou lá, correu tudo bem, ela falou que está tudo Então, excelente. eu quero até parabenizar o diretor do hospital como está hoje. Eu soube que o hospital está funcionando assim perfeitamente, mas exato, o que eu ia falar agora, a tristeza que fica é que o hospital tinha condições de estar funcionando, né, em sua forma plena, mas tem que acontecer algo desse tipo para que as coisas funcionem perfeitamente. É realmente uma pena. E então gostaria que remetesse a cópia desse protocolo que está no relatório da sindicância. Tá bom. E a cópia dos 2 prontuários de atendimento, tanto do Hospital Getúlio Vargas e antes e depois do atendimento feito na UPA. Aí já não é com vocês, ou pode ser? Eu posso pedir para incluir junto com a Pode solicitar isso da comissão de UPA? sindicância, encaminhar tudo junto. Ok. Tanto do Doutor Getúlio Deodato. quanto da UPA. Sugerir a cópia também desse boletim de atendimento médico da PAN de Irajá. Deputada enfermeira Regiane. Você vai ainda continuar com as... Vamos continuar. Temos que apurar os Não, fatos, as perguntas deputado. não. As minhas encerrei. Não, Pode fazer. Não, sem mais perguntas. Eu estou te abrindo o microfone para você fazer a pergunta quem você Nós quiser. vamos escutar ainda os outros?
Quem você quiser, pode fazer Então pergunta. vamos escutar o diretor O diretor. médico e o outro responsável. Não, ele É advogado Então do vamos escutar o Luiz. diretor médico. Diretor, dá seu panorama, seu resumo, por favor, com relação ao que aconteceu no hospital que está sob sua gestão. Então, boa tarde. A direção do hospital se solidariza, tá, com o acontecido. Nós estamos lá mais ou menos na direção aí há 2 anos e pouco, né? A gente vem trabalhando lá, tentando melhorar o hospital. A dona Irene, na chegada dela no hospital, em 2 minutos, né, ela foi acolhida como tem que ser feito. A seguir, ela foi classificada. Nesse momento que ela foi classificada, a técnica de enfermagem, que é aquela na tua gravação que aparece em pé, né, ela alega nos autos que ela entrou ali para passar a urgência do caso. Só que a enfermeira estava fazendo um atendimento no momento, uma classificação. Assim que acabou, ela entrou, foi classificada como amarelo, e isso tudo demorou 28 minutos. Em 28 minutos, ela, como o Luiz Cláudio falou, ela teve acesso ao atendimento médico. O atendimento médico foi feito pela doutora Maria de Fátima. O atendimento demorou cerca de 10 minutos pela câmera, que é o tempo que ela entra e sai da sala. E o total do hospital, a dona Irene com os seus familiares ficaram 38 minutos dentro do hospital, né, para ser acolhida, classificada e atendida. A doutora... Isso na primeira ou na segunda Na primeira, vez? eu vou Na falar primeira, outra, tá. segunda também. Uhum. Então, ela foi direcionada para lá. Não, ela era uma paciente amarela, deveria ter ficado na unidade. Aí que foi o erro, né? Isso, tá? E quando ela vai para o hospital, né, o que acontece? O Luiz Cláudio já explicou tudo até então. A doutora Maria de Fátima, ela foi chamada naquele dia ali. Ela respondia pela chefia de equipe, porque ela estava substituindo a doutora Rosa, que era a chefe de equipe, que estava com atestado médico, tá? Ela tinha sofrido um procedimento. E era habitual ela substituir. Nas férias da doutora, ela já teve outros episódios de substituição de chefia de equipe, em férias, em licença. Então, ela era aquela médica que era uma substituta eventual da chefia de equipe. O momento que ela sai, então, a doutora Maria de Fátima, a familiares saem, foram direcionadas para a UPA. Ok? Isso o Luiz Cláudio explicou. O que aconteceu com o BAN que extraviou? As câmeras também mostram, a doutora Maria de Fátima, ela alega isso, ela saiu com o BAN da sala de atendimento. Né? Isso não é uma normativa correta. Esse atendimento ele tem que ser encerrado dentro do consultório. Então ela sai e entra com esse bando no estar médico, tá? Perfeitamente dá para ser identificado, e ela relata isso. A gente não consegue identificar visualmente a sair, quando ela sai, esse ban na mão dela. Ela relatou que ela saiu com o ban dentro do jaleco dela e foi lá e colocou novamente na sala. Isso a gente não consegue ver porque não tem câmera lá dentro, tá? Então esse foi porque aí a gente não conseguiu achar o ban, e aí a gente realmente procuramos tudo, os setores. Existe uma caixa coletora ao lado de todo atendimento, onde o médico deve colocar, que tem um pessoal administrativo que vai lá recolher. Então isso é o fluxo normal dentro da unidade. Então, aí ela vai, no final do dia, tá? A UPA, ela solicita uma vaga zero para uma paciente porque estava grave com uma dificuldade de intubação. Nós não sabíamos do paciente, né? Qual se tratava. Unir automaticamente, o chefe de equipe vem um médico da UPA correndo, ele entra no hospital, as câmeras veem, ele mandou e-mail, mas ele também veio, solicitou, e prontamente foi dada essa vaga. Quando ela chegou lá, essa paciente já chegou muito grave no retorno dela, ficou no segundo atendimento cerca de 30 minutos, né, lá, e os relatos que nós temos dentro da sala vermelha, que foi conseguido fazer a intubação, foi reanimado uma vez, mas na segunda parada que teve dentro do hospital, não foi conseguido essa reanimação. Então foi constatado o óbito lá, com motivo de complicações da diabetes. Tá, as 2 paradas cardíacas que a senhora Irene teve foram na UPA ou foram no Getúlio Vargas? No Getúlio Vargas foi uma parada. Tinha tido outra na UPA, não foi? Tanto que ela foi com a massagem, né, na ambulância até o Getúlio Vargas. Tá bom, alguma pergunta, Jane? Tem também? Sem perguntas.
Eu tenho algumas perguntas, né? Primeiro, eu queria fazer algumas considerações, porque por mais que a comissão não tenha ido no Getúlio, eu sempre estou no Getúlio. Inclusive, já estamos preparando, pedi até para preparar também um outro caso, 2 outros casos, né, de mau atendimento dentro do Getúlio, né? Eu acho que quando você tem uma fatalidade, é uma fatalidade. Agora, o Getúlio, né, nós estamos já denunciando há muito tempo. Inclusive, um paciente obeso, que eu mesmo fui diretamente no doutor Charbel para reclamar, porque o paciente obeso ninguém quis. Na realidade, essa é a grande verdade, né? Paciente com uma celulite na barriga, uma hérnia imensa, tem as fotos dele aqui até hoje, né? E o paciente foi tirado de dentro do hospital de noite, dentro de uma Kombi. Está tudo aqui registrado, né, que me passaram. Então, eu já falei com o Fábio sobre isso, porque a preocupação nossa em relação ao Getúlio Vargas não é de agora, né, Fábio? A Comissão de Saúde já estava preocupada com o atendimento que estava sendo feito lá no Getúlio Vargas. Já tinha ido uma outra vez, num outro paciente, precisando de um exame com urgência, e o paciente lá sentado também, enfim. Então, eu acho que se foi revisto, né, agora, é ótimo, né, que melhore o atendimento, mas ao mesmo tempo lamentável, porque nós já estávamos falando que tinha alguma coisa ruim ali, né? Bem, eu queria saber justamente isso, porque sendo classificado como amarela, a médica tira o paciente de dentro do hospital geral e encaminha para uma UPA. Por que que a médica fez isso? Porque isso demonstra claramente, assim, sabe? Não é falta de sensibilidade também, mas é falar assim, vou matar essa mulher. Porque se ela é uma classificação amarela, por que ela é tirada de dentro do hospital? Isso é uma primeira questão, né? A segunda é se no protocolo de atendimento não se escuta a família. A família não estava lá preocupada com a questão da diabetes. A família estava preocupada com o caroço. E isso estava sendo falado o tempo todo. Ó, tem um caroço. Está aparecendo um caroço. O caroço está aumentando. A minha mãe mudou, porque o diabetes ela tem há muito tempo. A minha mãe está mudando por causa de um caroço aqui. E ninguém vai dar atenção ao que a família está falando. Sem falar e sem andar. Essa é a minha segunda pergunta, tá? A terceira é porque a paciente, depois dessa confusão toda, já que uma vez que estava dando mídia, né, já estava a coisa extrapolando porta de hospital, por que a paciente, depois que morreu, não foi levada à autópsia? Né? Por que não foi? Vamos ver, de fato, o que matou essa paciente. Porque não foi diabetes, foi... né? Então, a gente quer saber, hoje nós queremos saber o que foi que matou a dona Irene. Esse caroço que tinha no pescoço dela, o que matou a dona Irene, né? Então, são as minhas 3 perguntas. Desculpe aí, Direcionadas a quem? me excedido. Deputado? Ao doutor Tá bom. está respondendo. Então, Por favor, doutor Paulo. a doutora Irene, dona Irene, ela foi atendida pela doutora Maria de Fátima, né? Um atendimento acompanhado pelo familiar, que durou cerca de 10 minutos. Classificado como amarelo. Ela deveria ter ficado no hospital, mas isso foi um momento decisório da profissional, né? O profissional médico, os protocolos existem para balizar, orientar e para serem seguidos, né? Para que minimizem qualquer erro ou discrepância no atendimento. O profissional médico, ali naquele momento, ela decidiu um momento decisório dela no atendimento. Que não era para mandar embora. Entendeu? Então, foi uma decisão única, né? E que
foi um sábado, mas se fosse um dia de semana, com coordenação, direção, ninguém consegue intervir naquilo ali, porque não sabe que é aquilo que está acontecendo pela questão da privacidade dentro de um consultório, né? Então, essa pergunta, o que a levou, isso foi o atendimento, a conclusão que ela chegou ali. Em relação à causa-morte, a paciente, após o atendimento, com o relato que teve da UPA, com tudo, o médico que forneceu o atestado de óbito, ele concluiu que a paciente faleceu por uma questão clínica, né? A gente tem algumas normativas que são seguidas através de orientação de ML. Só um segundo. Quem assinou o atestado de óbito, o médico? O nome eu não... Pode? Tem que olhar. Tem no relatório? Tem. Tem que estar ali. Mas o médico que fez a assistência... médico decidir sozinho. Caso tão grave desse, fica difícil. Pode continuar, doutor Paulo. Tá? Então, ele chegou à conclusão ali, juntando todos os fatos que ali estavam presentes a ele, que a causa-morte foi uma complicação da diabetes da paciente pelo histórico que veio da UPA e o histórico dentro da unidade. Né? Alguns relatos vieram lá na UPA escritos sobre o atendimento, ele conversou com o médico e chegou a essa conclusão. Mas o paciente... Desculpa, deputada, a primeira pergunta só que me fale. Porque sendo amarelo, a médica tira o paciente do hospital. Então, é isso, ela direciona para uma autoridade após uma decisão dela. Decisão da médica. Se esse protocolo, ele não leva em consideração que a família está Então, sempre, né? Todo atendimento, né? Em relação... Aí eu queria também escutar a família depois. Então, todo atendimento, ele sempre é facultado ao paciente, a presença ou não de um acompanhante ali no momento, né? E deve sim ser ouvido. Se o médico acha, se o enfermeiro na hora que está classificando, se o médico acha que na hora da atendendo, que se o paciente que está falando, no caso que eles estão falando ali que ela não estava conseguindo se expressar, mas mesmo quando o paciente consegue se expressar, se o médico acha que há necessidade de consultar ali, o profissional de saúde acha que há necessidade de consultar a família, isso deve ser feito, né? É o que eu falo, aquilo ali é um momento da consulta, né? Faz parte da anamnese isso, depende de como aquilo está sendo conduzido naquele momento. Como a gente não viu, essa parte fica muito prejudicada, a gente como diretor de hospital, falar que se foi correto ou não o que ocorreu ali dentro. Né? O que a gente está falando é a conclusão dos protocolos, dos treinamentos, das evidências que nós temos tudo para que aquilo não se repita e a parte temporal de todo o atendimento que a gente conseguiu ver pela câmera. Quando eu puder falar... Na oitiva da doutora Maria de Fátima, eu mesmo perguntei a ela exatamente... Na oitiva da ProSaúde. Isso. Eu perguntei fiz exatamente esta pergunta, mas por que a paciente amarela foi encaminhada? A resposta dela foi que ela viu que a única alteração era a glicose e ela sabia que a UPA poderia tratar a glicose, poderia dar sua insulina. Então, depois o senhor pode trazer para a gente também, viu, Fábio? Hoje ainda. Quanto tempo de formada, quanto tempo de contrato as doutoras tinham, tá? Quanto tempo de formado e quanto tempo de formados. Doutora Maria de Fátima já é uma senhora já. Tá? O contrato? E a outra, o contrato via CLT, todo mundo é CLT. O tempo? O tempo que ela está no hospital, eu não sei. E uma outra Os informação... senhores vão lembrar das perguntas e depois do advogado tá. Uma outra informação que ela passou também na oitiva, em relação à massa submandibular, eu questionei também. Tá? Ela alega que era uma massa submandibular direita, ou seja, aqui lateral. Isso. E para mim ela diz que não teria nenhuma influência na via aérea. Tá? Relato dela. Ela não estava conseguindo engolir um comprimido. Não, eu estou passando o relato dela, eu não sei. Tá? Quem assinou o atestado de óbito, o doutor Deodato passou aqui para as mãos da presidência, foi o doutor Michel Sim. dos Santos. Fernando, convidar o senhor Michel dos Santos para estar prestando esclarecimentos na próxima reunião da Comissão de Saúde, por favor. Excelência, só mais uma coisa, só em relação, até porque foi um questionamento dos familiares em relação também da perda do ban, tá?
na semana do ocorrido, nós chamamos lá os profissionais para ouvi-la, as médicas, a doutora Ana não queria ir pela questão da ameaça, a doutora Maria de Fátima. E aí, quando eu levantei, junto com o coordenador da emergência, o sumiço, né, nós solicitamos à doutora Maria de Fátima que fizesse um relato de todo o ocorrido numa folha à parte. Esse relato nós temos, tá? Isso provavelmente está dentro da sindicância. Não foi feita uma segunda via de ban, como foi relatado, não houve complemento do ban, nada disso. Nós temos uma segunda via do ban, que está marcada, a hora da impressão, tudo isso, como foi que está em branco, e um relato à parte, numa folha à parte, do relato de todo o acontecido aos olhos da doutora Maria de Fátima, do atendimento, da gravação, porque ela era chefe de equipe, tá? Só para poder esclarecer isso, que isso vinculou muito, foi muito questionado também pelo delegado do local, então não houve nenhum momento segundo o preenchimento de ban na unidade, tá? Doutor Dalto, mais uma Sem mais perguntas, Regiane. presidente. Não, eu só queria escutar Só Angel, o atendimento dela. com a palavra. a Maria de Fátima, ela nem atendeu minha mãe, quem atendeu foi a enfermeira. Por que ela se responsabilizou de mandar minha mãe para a UPA? Só essa pergunta. Por que ela se responsabilizou? Ela falou, manda para a UPA. Então, Rangel... Ela nem atendeu minha mãe. Então, aquilo que eu estou lhe falando, a gente não pode ter câmera onde o paciente está sendo câmera atendido. Não, onde está sendo atendido lá dentro. O que a gente... A sindicância da ProSaúde é o relato de cada profissional e a gente, como direção no hospital, nós vemos a movimentação de tudo aquilo que está acontecendo através dos tempos. Nós cruzamos as informações com o seu vídeo e através de todas as câmeras que tem, todo o percurso de vocês dentro da unidade está monitorado por câmera e todo o trajeto dessas doutoras até a sala dos médicos, dos staff médicos também estão. Então não houve nenhuma nuvem que a gente não viu, nada disso. Então tudo está monitorado. Então, assim, se a gente olha uma médica que ela entrou no consultório e ela ficou lá cerca de 10 minutos e ela afirma que ela atendeu, eu não tenho embasamento como diretor técnico de falar se foi ou não, apenas do tipo de atendimento que foi prestado, da qualidade desse atendimento, certo? Mas que ela ficou 10 minutos lá dentro. Então, ela ficou ao lado, na maca, e quem atendeu foi essa senhora, Ok, que eu estou te falando. Então, Ela não atendeu. estou discordando de vocês. A gente está tava relatando, porque as informações que nós temos aqui são informações que, eventualmente, você Então, não tem. a doutora não atendeu a sua Quem família? atendeu foi a enfermeira, que estava atendendo outra Isso aí é pessoa. importante. Angel, O por senhor favor. pode repetir como é que foi? Porque a única pessoa que tem informação da porta do consultório para dentro é o senhor. Então, eu que estava Uma com vez ela, que a médica não está aqui e a paciente, obviamente, né? Então, Então ela- o senhor é a única pessoa, porque não tem câmera, não tem nada. Eu até achei Nós que temos que tinha lá escutar o senhor. A A enfermeira, Priscila Como é também que estava. foi o atendimento lá dentro? Não, no dia Quem não. estava dentro da sala? eu que estava com ela. O senhor e a sua Eu mãe e minha mãe. e a médica. Só vocês três? Então, estava essa enfermeira atendendo um paciente. Aí A essa enfermeira pessoa, Esther. a Esther, a paciente saiu, aí que ela deu o atendimento à minha mãe. Aí ela ficou. Aí saiu da cadeira dela, ela estava sentada, ela saiu, porque ela atende sentadinha assim. Ela saiu, ela deu maior atenção, por isso que eu estou falando, elogiando ela. A Esther foi excelente. Calma, meu filho, falando comigo, calma. Aí veio, deu a volta, aí ficou em pé de frente à minha mãe, começou, já falei logo do caroço. Você vê que eles têm noção do caroço, porque ela ficou fazendo assim, minha mãe gritando. Toda vez que botava a mão. Aí, eles mexendo, já tinha visto o caroço, não tem como falar que não viu. A Esther que atendeu. A outra só ficou de longe olhando, não sei se estava com papel na mão, alguma coisa na mão, mas não atendeu. Não Quem mexeu atendeu, na sua não mãe, mexeu. não perguntou nada para sua mãe, nem para você. Ficou conversando com essa outra a Esther. mas não. E a atitude não foi da Esther, e nem da outra que estava no celular, foi essa Maria de Fátima. Ela é responsável por tudo de não atender. Que ela falou. Grave aqui pra gente. Eu perguntei, o que é grave pra senhora? Ela falou, só baleado ou acidente gravíssimo. Ela falou assim mesmo, nessas palavras. Se tiver áudio às câmeras, eles vão ver. Acidente aqui é só grave ou baleado, ela falou. Aí eu falei, então tá bom. Então peguei minha mãe e levei ela, mas ela não atendeu. Quem atendeu foi a Esther. Só a Esther que atendeu, ela não atendeu. Eu estava lá dentro, e prova em juízo. Pode puxar as câmeras, pode ver tudo que eu falo. O que eu vi na hora lá foi...
Ela que tomou a responsabilidade para ela. Gel, só uma coisa só para esclarecer. O não atendimento que você fala é que ela não fez um atendimento compatível com o que você acha, mas ela teve contato com vocês. É porque quando você fala que não foi atendido, a gente tem que esclarecer que ela entrou e Ela teve entrou na contato. sala. Porque o não Ela atendeu, ficou na sala porque junto. pode achar se o Não. médico não entrou, na Não. verdade quem liberou foi uma enfermeira, que não foi. Ela entrou Isso aí na não. sala. Ela entrou na sala e Ok. ficou junto com a Esther. Tudo ficou. bem. Eu acho que falo, o ok. grande, no meu entender, Jânio, você... A responsabilidade, que ela não deixou internar minha mãe. Ela falou que podia ir para uma UPA. A minha revolta, cara. O problema é só esse, porque que ela não podia ter segurado a minha não, mãe. É só pra ali. gente só esse apontar. foi o grande, para grande mim, problema eu ia da morte falar, da minha mãe, eu estava pô. falando isso agora, deputada e doutor Leonardo, foi o grande erro. Grande erro. Ela levou a responsabilidade para ela ela. não deveria ter saído do Getúlio Vargas, Eu deveria ter tido um atendimento mais rápido e mais eficiente mesmo. no Getúlio Vargas. Essa saída da UPA e o retorno depois é que Já- ocasionou no falecimento do Dr. Irene. Foi para mim essa para mim foi a grande questão. Mais alguma pergunta, Regiane? Só isso. Só isso, tá bom. Então você quer falar mais alguma coisa, Rangel? Você quer? A sua esposa não quer? Não. Tá bom. Então convocando para a próxima quinta o médico, o doutor Michel, é isso? Que assinou o atestado de óbito da doutora Irene Michel dos Santos. Tá? Então, em cumprimento às normas regimentais, eu declaro encerrada a nossa reunião da Comissão de Saúde, agradecendo a todos os representantes da Secretaria Estadual de Saúde, também da ProSaúde, o seu advogado, os filhos da dona Irene. Confesso que eu fico sem palavras. A gente tem visto de perto, eu e os demais membros dessa comissão, o descaso do governo do Estado. Eu sei que existe uma crise profunda, né, que acabou atingindo não somente as pessoas que tinham plano de saúde, hoje estão indo para o sistema público de saúde, porque a crise atingiu a todos, e atingiu também a Secretaria de Saúde. Eu sei que a Secretaria tem feito... Eu sei que a Secretaria de Estado de Saúde tem feito o possível e o impossível para tentar amenizar a dor e o sofrimento da população do Estado do Rio de Janeiro, mas o apelo que essa comissão faz aos senhores é que olhem por esse povo. O atendimento como está hoje no Getúlio Vargas é um atendimento modelo, é assim que tem que ser. Não tem que acontecer algo como aconteceu com a senhora Irene, uma pessoa falecer, para o atendimento ser um atendimento de excelência. O apelo que eu faço para vossas senhorias, que olhem por esse povo que precisa muito dos senhores que são os gestores da saúde desse Estado. É o apelo que essa comissão faz. Obrigado, Deus abençoe a vida de todos vocês, tá? Obrigado mais uma vez, meus sentimentos, a família da senhora Irene, fico aqui realmente sem palavras. Obrigado à presença de todos os deputados. Considero encerrada essa reunião.